Aleluia. Abra a Bíblia em Mateus capítulo 5. Hoje nós vamos ver o tema Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados, verso 3, os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. 4, bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Verso 5, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Digam todos, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Cristo é apresentado, como já temos dito aqui, no livro de Mateus como rei. Então, essas bem-aventuranças manifestam o caráter de Cristo e a vida que nós temos que ter dentro do reino de Deus. Não é uma vida natural, é uma vida espiritual, pela atuação do Espírito Santo. As primeiras 4 bem-aventuranças que já vimos antes dessa, nos reflete ao nosso relacionamento com Deus. Não estou dizendo que não se reflete também ao relacionamento com as pessoas, mas trato da nossa relação diante de Deus, né? Humilde de espírito, choram, mansos e fome e sede de justiça. E esta, a 5ª bem-aventurança, fala da nossa ação, atitude com ação diante das pessoas. É óbvio que só pode ser misericordioso quem aprendeu na primeira bem-aventurança a depender só de Deus. Na segunda, chorar pelos seus pecados. Na terceira, ser manso, entregar a vida nas mãos de Deus e confiar nele, que Ele tem controle de todas as coisas. E a 4ª, não perder nunca o apetite espiritual pelas coisas espirituais, o apetite espiritual de ser justificado por Deus e viver uma vida de santidade, e também de não ver injustiça, não se agradar com a injustiça entre as nações, entre as pessoas. E agora ele entra nesta questão, Jesus, ele avança um pouco mais, porque ele sabia que os seus discípulos e a igreja ia ter problema nesta área, nos relacionamentos. E ele ensina então que no cristianismo é mais importante aquilo que nós somos e não tanto aquilo que nós venhamos a fazer. É mais importante no cristianismo ver antes do que fazer, ver o que nós devemos ser. A fé sem obras é morta. Vivemos num tempo em que parece que, com certeza não parece, esta verdade da misericórdia entre nós está desaparecendo na face da terra. Hoje, muitos pensam assim: eu vou ser misericordioso com os outros, vão pisar no meu pescoço, vão me explorar e vão fazer comigo o que querem. Não era isso que Jesus estava dizendo. É interessante observar que antes de ter um coração misericordioso, nós precisamos ter um novo coração. Ninguém consegue ser misericordioso se não nascer de novo, porque por natureza nós não somos misericordiosos, por natureza nós somos egoístas. Por que uma pessoa que não nasceu de novo pensa que os outros vão pisar no seu pescoço, que vai ser explorado? Por causa que ela é egoísta. Então, antes que os outros venham fazer isso por ela, ela quer fazer isso pelas pessoas. Mas é interessante que Jesus disse: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia é tanto um dever como também
é uma recompensa. Nós vamos ver mais na frente que aquele que semeia misericórdia vai colher misericórdia, mas o que não semeia vai ser terrível, gente. Vai ser muito complicado. Digam para a pessoa do outro lado: seja misericordioso, e você vai alcançar misericórdia. Ser misericordioso é ser abençoado. Quem quer ser abençoado aqui? Então, nós temos que ser misericordiosos. Mas vamos abrir já no Salmo 109 e vamos ver quão terrível é a maldição para aquele que não exerce misericórdia. Vamos ler do verso 6 em diante. Digam todos: obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelo Antigo Testamento e pelo Novo Testamento. Eu estou lendo a atualizada, tá? Glória a Deus. Verso 6: suscita contra ele um ímpio, e à sua direita esteja um acusador. Continua lendo que você vai entender. Quando julgarem, será condenado. Quem é essa pessoa? Depois vai dizer ali. E tido como pecado a sua oração. Nossa, que horrível, uma oração tida como pecado. Os seus dias serão poucos, e tome outro o seu encargo. Fique órfão seus filhos, e viúva sua esposa. Ah, que negócio horrível. Andem errantes os seus filhos e mendiguem. Seja expulso das ruínas das suas casas. De tudo que tem, lance mão o usuário. Do fruto do seu trabalho, esbulham-no os estranhos. Ninguém tenha misericórdia dele, nem haja quem se compadeça dos seus órfãos. Desapareça a sua posteridade, e na seguinte geração se extinga o seu nome. Na lembrança do Senhor viva a iniquidade de seus pais, e não se apague o pecado de sua mãe. Permaneçam ante os olhos do Senhor, para que se faça resplandecer da terra a memória deles. E o verso 16 explica tudo isso que nós vemos com quem vai acontecer. Por quê? Um homem que vai receber tudo isso é alguém que não se lembrou de usar a misericórdia, mas perseguiu o aflito e o necessitado, como também o quebrantado de coração, sempre planejando e maquinando a morte. Olhe para a pessoa que está do outro lado e diga: lembra-se do Salmo 109, que eu e você temos que aprender a desenvolver a misericórdia. Quando nós pensamos e tratamos esse assunto em nossa vida, nós ficamos pensando quão miseráveis, perdidos e esquecidos, tomados pelo maligno, pela noite, pela escravidão do pecado. Mas Deus teve misericórdia de nós, foi compassivo para conosco. E por quê? Se Deus foi tão misericordioso para conosco, nós temos às vezes dificuldades, como aquele homem que tinha um credor, né? Uma dívida pequena, e ele não perdoou, e ele tinha uma dívida grande, e o Senhor o perdoou. Por quê? Jesus sabia que quando ele estava falando para os discípulos e para nós, vocês têm que ser misericordiosos, ele estava tocando diretamente no meu ego e no teu ego. Ele estava dando uma prefiguração e um ensino que ele sempre trouxe. Vocês têm que aprender que aquele que quiser salvar a sua vida vai perder, mas aquele que perder a vida por causa do meu evangelho, negar a si mesmo, abandonar todas as coisas, ele vai entender que a misericórdia no coração dele é resultado de que ele alcançou misericórdia, e aquele que carrega misericórdia tem que transferir ela para os outros. Não podemos reter aquilo que Deus compartilhou para conosco.
E o que é esta misericórdia que Jesus estava falando? No contexto bíblico, o conceito de misericórdia, né, é a capacidade de entrar em outra pessoa, sendo amigo ou inimigo, parente ou não, irmão ou não, é ver a outra pessoa, até que praticamente podemos ver e sentir, ver com seus olhos e sentir o que ela está sentindo, pensar com a sua mente, sentir com o seu coração. É a capacidade divina, ser misericordioso, de enxergar a miséria dos outros e estar pronto em qualquer tempo para ser um instrumento para aliviar a dor que existe no outro. Só nascendo de novo. Só nascendo de novo. Senão nós vamos ser que nem aquele ditado que diz, que nem Mateus, primeiro os meus, depois os teus, né? Só nascendo de novo. Diga: misericórdia é ver alguém sofrendo e não ficar insensível, não passar de largo. A Bíblia nos tem um exemplo muito forte de alguém que foi misericordioso, aquele pobre, simples samaritano, que ao passar naquela estrada, viu aquele homem sofrendo, destruído, pegou o seu jumentinho, colocou ele, levou ele num hospital, vamos dizer assim, e disse: cuide dele, e se vocês gastarem, depois eu vou pagar. Isso é ser misericordioso, é ver alguém passando necessidade de comida, dar comida para essa pessoa. É ver uma pessoa solitária e não dizer: está assim por causa do teu pecado, está assim porque tu merece. Não, é dizer: eu quero ser tua companhia, eu quero estar ao teu lado, eu quero orar contigo, eu quero ser teu amigo. É atender às necessidades e não apenas sentir as necessidades. Antes do samaritano passou outros ali, e eles sentiram. Eles poderiam ter passado e ter dito: ah, eu sei que é isso, está sofrendo, eu já passei por isso. Não é mole passar por isso aí, mas continuou o caminho. O outro passou e disse assim: samaritano, hein? Não é judeu, tem que sofrer mesmo. O outro pode ter passado e ter dito: ainda bem que aconteceu antes de mim, podia ter sido eu. Não é apenas enxergar ou ter um sentimento, é fazer algo. Por isso que a misericórdia trata da minha ação para com as outras pessoas. E quem é que foi o maior exemplo que demonstrou misericórdia? Jesus. Ele atendeu as crianças, ele atendeu os idosos, ele atendeu os pobres, ele atendeu os ricos, ele atendeu os leprosos, os paralíticos, ele atendeu os lunáticos, ele atendeu os endemoniados. Ele certa vez alimentou uma multidão de famintos que foram atrás dele, abraçou as crianças, foi amigo dos pecadores. Quando disseram para ele: se tu soubesse quem é Zaqueu, tu não dormia na casa desse camarada. Mas ele foi amoroso, misericordioso com os pecadores, tocou nos leprosos. Ele fez que os cegos voltassem para casa curado e voltassem para o seu trabalho. Ele atendeu a todos, do menor ao maior, do mais simples ao mais importante, nas suas necessidades. Ele viu muitas pessoas solitárias, sofrendo, e uma delas eu creio que foi os discípulos, que quando ele chamou Levi, o Mateus, ele disse: vem e me segue.
E esse homem seguiu ele, depois que viu alguém ser curado da paralisia. Eu tenho certeza absoluta no meu coração que Jesus, com o olhar dele de bondade, de compaixão, de misericórdia, ele olhou para aquele homem e disse: ele está igual a esse que foi curado. Ele está paralítico na vida dele. Ele tem trabalho, ele tem recursos, mas ele não é feliz. Ele não está contente. Ele olhou para Mateus e disse: segue-me. E Mateus foi atrás dele. Quantos creem que ele consolou os aflitos? Lembra da viúva de Naim? Desesperadamente sofrida, com o passado arrasado, o presente também e o futuro, porque tinha perdido o marido, tinha perdido o filho, não tinha mais como ter a família dar continuidade. E vocês sabem, na época, o sustento na lei judaica vinha do homem. Então ela realmente estava aflita, perdida. O que Jesus olhou? Quando estava envolto de pessoas alegres, cantando, curados, abençoadas, Jesus entrando em Naim, seus olhos fixaram em uma viúva aflita. E Jesus chegou para ela e disse: deposita na minha conta que eu vou te atender. Vem aqui 6 sextas-feiras que o milagre vai acontecer na sexta-feira. Não, Jesus, diz a Bíblia, disse para ela: agora, não chores mais. O que Jesus estava dizendo? Eu sou aquele que estou cheio de misericórdia. A partir de hoje, a tua vida nunca mais vai ser a mesma. Ele perdoou Pedro, depois que Pedro tinha negado. Perguntou a ele 3 vezes: tu me ama, Pedro? E na terceira o Pedro disse: tu sabes que eu te amo. Pedro tinha caído junto com seus colegas, mas Deus o perdoou, Deus o restaurou. O que diz em 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 1 a 5, o apóstolo vai mais longe. 2 Coríntios, capítulo 8, do verso 1 ao verso 5, o apóstolo vai mais longe, dizendo que a ação de exercer a misericórdia com os necessitados não é um peso e nem um favor, mas uma graça que vem de Deus, uma alegria. Também, irmãos, nos fazemos conhecer a graça de Deus. Que graça é essa? Concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação, esta igreja manifestou abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida das suas posses e mesmo além delas, ser misericordioso é ajudar as pessoas na medida das nossas posses e além. Jesus está indo muito mais além aqui dos 10% do dízimo, acima das suas posses, se mostraram voluntários. E eles nos pediram, mesmo não tendo abundância, profunda pobreza, nos pediram com muitos rogos a graça, a alegria, a oportunidade de participarem da assistência aos santos, de ter a ação da misericórdia, de ajudar a igreja de outra cidade. E não somente fizeram isso como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmo, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Sabe quando nós nos tornamos desprendidos e misericordiosos? Quando enxergamos que Deus foi misericordioso com nossa miséria, com o nosso pecado.
E se aqui estamos, é por causa da sua bondade. E se aqui estou, é para fluir através de mim ações, atitudes de misericórdia. Amém, irmãos? E quando Cristo está dizendo para eles: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia, Ele estava dizendo: isso não é uma virtude natural. Vocês vão ter que morrer para o natural de vocês. Vocês vão ter que ser humildes de espírito. Vocês têm que aprender a depender e viver só de mim. Vocês vão ter que enxergar os pecados de vocês. Vocês vão ter que ser mansos e não violentos, querendo resolver a vida pela própria mão. E vocês têm que ser famintos, sempre pelas coisas do céu. E eu vou trazer a vocês um poder sobrenatural, dado pelo Espírito Santo e por mim mesmo. Porque vocês são maus. Lá na frente, vocês vão ter problema de relacionamento entre vocês. Vocês vão brigar quem vai ser o primeiro. Vocês vão brigar quem vai ter evidência. Só faltou Jesus dizer: vocês têm dois aqui que vocês têm uma mãe que vocês vão mandar ela falar com Jesus, para um ficar na direita e outro à esquerda. Vocês vão ser tão maus e egoístas que quando eu for preso e estiver pronto para ir para a cruz, vocês vão todos fugir. Jesus está dizendo: o coração do homem não presta. A misericórdia não é algo que vem de vocês. Vocês são cruéis. Vocês, por si mesmos, vocês são insensíveis. Vocês são egoístas. Vocês não têm capacidade. Mas vinde após mim e eu vos farei. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e seremos testemunhas sim, mas teremos poder e graça para ser transformado pelo poder da palavra e ter o caráter de Cristo e ser misericordioso. Diga: Senhor, eu preciso disso. Lança sobre mim isso. E se você está aqui hoje à noite e não nasceu de novo, eu tenho um desafio para fazer para ti. É preciso nascer de novo, não da carne nem do sangue, mas nascer do Espírito. Reconhecer que você precisa se arrepender dos teus pecados e ganhar um novo coração, uma nova mente que vem do Senhor. É impossível ter um coração de misericórdia sem ter recebido um novo coração. Agora, se Jesus olhou para eles e disse: bem-aventurados misericordiosos, Jesus estava se referindo a misericórdia no relacionamento entre nós, dentro da família, no trabalho, na igreja, para com todos. E eu acho que Jesus estava ensinando uma coisa para eles: o seguinte: vocês estão vendo em mim que eu fui misericordioso com cada um de vocês. Cada um de vocês, discípulos, tem uma história para contar, mas nenhum de vocês pode negar que eu fui misericordioso. E um dia eu vou subir, e vocês vão ter que continuar olhando para as pessoas e enxergando as pessoas como eu estou enxergando. A única maneira da igreja varrer a terra com o evangelho é tendo um coração de misericórdia. A única maneira da igreja chegar aos perdidos, às almas aflitas, é tendo um coração de misericórdia. Eu pergunto para vocês: Cristo morreu pelas pessoas. E o que nós estamos fazendo em relação às outras pessoas? Será que nós estamos dando o valor que Cristo dá às pessoas? Será que realmente nós valorizamos que uma pessoa, uma alma que precisa ser salva, apesar de estar suja pelo pecado, ela tem valor para o Senhor? Será que ao ver um pecador nós conseguimos discernir: ali foi timbrado a imagem de Cristo? Por esta pessoa Jesus morreu. E como que nós podemos demonstrar essa misericórdia para com essas pessoas?
pregando o evangelho para elas. Mas a Bíblia diz: chorai com os que choram. Olhe para a pessoa que está do lado e diga: ser misericordioso é chorar com as pessoas. Eu fui num velório junto com meus colegas do ministério quinta-noite. Quem já foi num velório aqui? Eu acho o velório um momento de reflexão. Mas eu parei do lado do meu colega, um pastor do ministério de Gravataí. Teve uma morte súbita com 57 anos de idade, dirigindo, voltando para casa. 57 anos de idade, isso tem a ver muito comigo. Parei do lado dele e me lembrei o dia que ele chegou lá na Arabutã, em Porto Alegre. Foi salvo, liberto por Jesus. Mas naquela hora eu refleti: continuo eu tendo um coração voltado para aqueles que estão vivos, ou só estou refletindo do lado de mortos? A misericórdia tem que ser exercida para aqueles que estão com vida ainda. Podem estar mortos em seus delitos e pecados, mas se encontrar um cristão misericordioso, ele vai ser salvo, vai ser perdoado. Eu vi a Vanice, a esposa, as duas filhas, uma casada e outra que vai casar no final do ano, sem o pai, salvos, abençoados por Jesus. Que o Senhor nos ajude a valorizar as pessoas que estão vivas, que podem decidir e ter a esperança eterna, como André teve, ganhou a vida eterna em Cristo Jesus. E quando eu cheguei naquele velório, Deus colocou algo no meu coração. O velório foi no salão da igreja de Gravataí, mais de 500 pessoas. Eu disse para dois colegas que iam falar, para mim pediram para cantar. É bom louvar a Deus em qualquer momento. E eu disse para eles: falem de Jesus, porque tem muitos aqui que precisam ser salvos hoje à noite. E eles falaram, e muitos choravam. Ter misericórdia não é apenas estar em um velório ao lado de um morto, é valorizar aquele que está morto em seus delitos e pecados, mas ainda está vivo e pode ganhar a vida eterna. Chore. Outra maneira que nós podemos ajudar as pessoas é com amor e com misericórdia, advertir a elas. Como assim, pastor? Falar a elas: amigo, amiga, senhor, senhora, se tu continuar com essa vida que tu está levando, com esta condição, você não vai ser feliz. Você não vai fazer tua esposa feliz assim. Você não vai fazer teus filhos felizes assim. Deus não te gerou para tu viver desta forma desregrada, em pecados. Quero dizer para ti, com amor e com misericórdia, Deus tem algo melhor, melhor. Não podemos ficar calados quando estamos vendo as pessoas cair num abismo. Depois que caiu é tarde. Misericórdia é chegar antes que as pessoas venham a cair no abismo, ser devorado pelo fogo eterno do inferno.
Nós não podemos deixar as pessoas ir para o inferno e não avisar. Existe um inferno, mas existe um céu, existe uma nova vida. Eu era que nem tu, mas Jesus teve misericórdia de mim e me mudou. Eu quero falar desse Jesus para ti. Alguns têm a coragem de dizer: não, mas eu me calo porque eu tenho misericórdia. Não, isso não é real. Isso não é misericórdia. Olha, eu vejo na vida de Jesus Ele sendo sempre um cirurgião. Quantas vezes Jesus chegou nas pessoas e cortou elas? Fez um corte. O que o cirurgião faz? Ele corta, né? Ele pega um bisturi e corta. Mas toda vez que alguém com misericórdia corta alguém, não é para a morte, é para a vida. Não é para destruição, é para solução. Não é para destruição, é para ter mudança. Os cirurgiões, os médicos, Jesus foi o médico dos médicos. Ele sempre soube curar as feridas das pessoas. Tem um texto muito forte que diz: a ferida de um amigo que ama ou que é misericordioso é melhor do que a bajulação de um ímpio. Mais vale a ferida de quem ama do que o beijo do traidor. Tem outro texto que diz assim. Usa o bisturi da palavra de Deus com misericórdia, não para destruir, mas para curar as pessoas. E temos que estar abertos quando Deus quer usar o bisturi em nossas vidas. Por isso que a misericórdia, uma coisa tem a ver com o nosso relacionamento. Tenha um coração aberto para ser ajudado. Devemos ajudar as pessoas que estão indo no caminho do pecado, do erro, da dor. É melhor alertar que depois lamentar. Diga: ajuda-me, Senhor, a ajudar as pessoas e a ser humilde quando alguém quiser me curar e me ajudar. Como é que nós podemos ajudar as pessoas? Chamando as pessoas ao arrependimento. Você vai ler todo o Novo Testamento e nunca você vai ver, presta atenção no que eu vou dizer agora, os apóstolos ensinando: chame as pessoas para a igreja. Não estou dizendo que não é, que está errado isso, mas os apóstolos de Jesus ensinaram as pessoas a serem chamadas ao arrependimento. A única maneira de ser igreja é passar pelo arrependimento, não é vir num salão. Que oportunidade tu perdeu de dizer amém. Convide as pessoas, traga onde Deus está. Mas o apelo que os pastores fazem é para que elas tenham um encontro com Jesus. Abandone o pecado, arrependa-se, corram, vira as costas. Jesus, João Batista, Paulo, Pedro, os pais da igreja, todos chamaram as pessoas ao arrependimento. Isso é um ato de misericórdia. Tu precisa te arrepender, porque se tu continuar assim, vai mal. Agora, um outro ponto que nós podemos exercer a misericórdia é Provérbios 22, 1. Provérbios 22, 1. Bael, faz um fundo musical, Bael. Faz favor. Digam todos: mais vale o bom nome do que muitas riquezas. E digam todos: e o ser estimado é melhor do que a prata e o ouro. O bom nome vale mais que riquezas, e o ser estimado é melhor do que prata e ouro. Eu pergunto para vocês aqui: nós, naturalmente falando, temos atração por riqueza, por prata e por ouro? Sim, não precisa nem levantar a mão. Sim, mas olha o que a Bíblia está dizendo.
Uma das maiores bênçãos sobre a terra é ter um bom nome. Nenhuma pérola é mais preciosa do que uma pessoa ter um bom nome. Mas a Bíblia diz em Romanos 3 que a garganta do ímpio é como um sepulcro que enterra o bom nome das pessoas. É uma grande crueldade destruir o nome das pessoas. Isso não é ser misericordioso. E por que existe isso? Por que as pessoas denigram o nome dos outros? Por causa do orgulho. O orgulho não aceita que o outro venha brilhar. O orgulhoso não gosta que o outro brilhe. O orgulho se entristece com a vitória do outro. Tu viu? Viu o que, querido? Tu viu o carro que o vizinho comprou? Ganha menos que nós. Como é que isso pode acontecer? Tu viu o carro que o mano chegou no estacionamento? Te alegra, meu irmão. O coração misericordioso é aquele que quer ver o bem do outro. Amém. Amém mesmo. Mas não, o misericordioso, ele é orgulhoso. Ele quer ver que o outro não prospere, não cresça. Quer ver sempre o outro diminuindo. Ele quer sentir acima do outro. Por que as pessoas difamam o nome uns dos outros? Por causa da inveja. O invejoso é aquele que deseja o que é do outro. Inveja é desejar o que é do outro, é querer estar no lugar do outro, é querer ter a reputação do outro. E ele está entristecido, não porque não tem, mas porque o outro tem. E ele é, além de invejoso, ele é orgulhoso, ele quer ver o mal do outro. E de que maneira as pessoas na sociedade, já desde o tempo de Adão e Eva, vocês lembram que falaram mal de Noé? Falaram ou não falaram mal de Noé? Falaram. Falaram mal dos profetas? Falaram. Falaram mal dos discípulos? Falaram. Falaram mal de Jesus? Falaram. Então isso está aí. Sabe quando que nós machucamos as pessoas? Quando nós expomos os pecados das pessoas. Deus esqueceu e nós não esquecemos. O amor cobre multidão de pecados, diz as Escrituras. Mas a falta de misericórdia tem um prazer doentio de espalhar os erros dos outros. Quem não tem misericórdia é aquele que está sempre espalhando boato, sempre espalhando uma história nova. É o maledicente, como diz a Bíblia. E a Bíblia diz que Deus abomina 6 coisas e a última ele detesta: aquele que divulga contenda, divisão, confusão, fofoca entre os irmãos. Quando passamos para frente aquilo que ouvimos de pessoas cheias de ódio de outros. Uma pessoa que está cheia de ódio para o outro, ela está caluniando a outra, ela não fala bem do outro. A Bíblia nos exorta: não ande com o mexeriqueiro. Está lá na Bíblia. Não ande com o fofoqueiro. Não ande com aquele que tem prazer de levar para frente os erros dos outros. Eles não atentam para o bem do próximo. Eles não querem o bem do próximo. A Bíblia diz que nós não podemos espalhar notícias falsas, nem dar mão ao ímpio para sermos testemunhas maldosas. E o pecado que Deus mais abomina é a língua que espalha contenda entre irmãos. Provérbios 6:19.
Quando diminuímos o valor e a dignidade das pessoas, falta-nos misericórdia. A Bíblia diz o contrário: considere os outros superiores a ti mesmo. Mas quando nós estamos denegrindo, diminuindo o valor das pessoas, através de brincadeiras, piadas, chocarrices, Deus não se agrada disso. Está nos faltando misericórdia. Não ressalte as falhas das pessoas. Fale das virtudes, não importa quantas são. Fale das virtudes. Isso é um bom princípio no casamento, não é, meu amor? Ela sabe as minhas falhas, eu sei as falhas delas. Mas é tão bom quando a gente sabe que Deus já perdoou as dela e as minhas, e nós podemos ressaltar as virtudes que um outro tem. Os filhos estão vendo, os filhos estão ouvindo. Sabe o que vai acontecer numa igreja que a liderança fala mal um dos outros? A igreja vai falar mal um do outro. Sabe o que acontece numa casa que o pai fala mal da mãe, a mãe fala mal os filhos vão falar mal também. Sejamos misericordiosos e vamos falar o que é bom dos outros. Tiago diz que não devemos falar mal uns dos outros. Tiago 4,11 diz isso. E sabe o que é triste? É que às vezes não discernimos que quando estamos falando mal do povo de Deus, não estamos falando mal do povo de Deus, estamos falando mal de Deus. Porque aos olhos de Deus nós somos a menina dos olhos dele. O que disse Davi? Tu vens contra mim com lança e com espada, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Não é a mim que tu está afrontando, tu está afrontando o exército de Deus. Pois mais pecador que uma pessoa tenha sido, se Deus a perdoou, não nos compete em nenhum momento falar mal dela. Não diminua o valor das pessoas. E também quando nos silenciamos diante das calúnias. Vocês lembram o que aconteceu em Pentecostes? Os discípulos foram acusados. Estão tudo bêbado. O que Pedro fez? Se levantou e disse: não, só um pouquinho, não é bem assim. Claro, no poder do Espírito Santo, né? Nós devemos nos levantar contra as calúnias no poder de Deus, biblicamente. Está lá na Bíblia, Atos 2,15. Até é bom ler. Diz assim, Atos 2,15. Quantos estão com a Bíblia aí? Digam amém. Atos 2,15. Esses homens não estão embriagados, como vim dispensando, sendo esta a terceira hora do dia. E ele discorre o primeiro sermão. Amém, irmãos? Amém mesmo? Quantos podem dizer amém a isso? Devemos ser misericordiosos com aqueles que estão feridos. Mateus 12, 20. O que diz ali? Tu toca a bondade de Deus? Então toca ela desse jeito. Mateus, eu vou parar, tá? 12, 20. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega, até que faça vencedor o juízo. Cristo, ao falar isso aqui, ele está citando o profeta Isaías. Jesus não esmaga a cana quebrada, nem apaga a torcida que fumega. Agora, o que quer dizer isso? A cana quebrada aponta para as pessoas machucadas, que se sentem descartadas e jogadas num canto como qualquer coisa. Cristo não veio
para esmagar aqueles que já estão se sentindo esmagados. Cristo não veio para esmagar aqueles que estão se sentindo descartados, machucados. Jesus, Ele foi misericordioso com aqueles que estavam feridos. É fácil bater em quem já está caído. É fácil pisar naquele que já está no chão. Jesus não fez isso. Ele não veio e bateu naqueles que estavam caídos. Ele não veio e pisou naqueles que estavam no chão. Não. Vocês lembram aquela história? Os escribas pegaram aquela mulher em pecado e jogaram ela aos pés de Jesus e disseram para Jesus: a lei diz que ela tem que ser apedrejada. E Jesus disse: aquele entre vocês que não tem pecado, joga a primeira pedra nela. E diz a Bíblia que pelos mais velhos foram saindo um por um. Por que pelos mais velhos? Porque quanto mais velho é, mais pecado tem. E foi saindo um por um. E Jesus olhou para ela e disse: eu não vou te condenar. Eu estou aqui para te restaurar. Eu estou aqui para que tu sejas perdoado. Agora, o que é o pavio que fumega? É alguém que um dia teve uma chama ardendo dentro de si, mas agora apresenta só um foguinho de nada, está só uma fumacinha ali. Podemos também comparar o pavio que fumega a uma pessoa que está morrendo espiritualmente. Se alguém está morrendo espiritualmente, não apaga o que sobra, ajuda ela a reacender o fogo de Deus. O misericordioso é aquele que enxerga o ferido e diz: tem algo melhor ainda para ti, não desista, não para. Tu já perdeu o marido, tu já perdeu o filho, mas não chores mais. Tem uma vida diferente para ti daqui para frente, mulher. Irmãos, vamos invadir Novo Hamburgo, a região do Vale dos Sinos, com palavras de misericórdia aos feridos. Já citei, mas Lucas 10, 25 a 37 fala da história do samaritano. Ele encontrou um judeu ferido, caído, e parou, curou as feridas dele, colocou ele num lugar para ser, tratou dele, deu dinheiro para ajudar ele, teve misericórdia dele. E Jesus vai mais longe: vocês têm que ter misericórdia com aqueles que falam mal de vocês. Vocês lembram quando Estevão estava sendo apedrejado? O que diz a Bíblia em Atos 7,60? Senhor, disse aquele homem que estava sendo apedrejado, não imputes nenhum pecado sobre a maldade que estão fazendo comigo. Sabe o que a Bíblia diz? Abençoem os vossos inimigos e orem por eles. Se o teu inimigo tiver fome, diga para ele: morra de sede. Não, dê a ele o que comer, se tiver fome. Se ele tiver sede, dê a ele o que beber. O misericordioso tem a capacidade de perdoar as ofensas que recebe. Ele não registra mágoas, ele não computa amargura, ele não guarda rancor, ele não armazena vingança, nem ira. Ele perdoa. Ele faz o que está lá em Romanos: ele vence o mal com o bem. Ele é manso. E é sério quem não perdoa. Quem não perdoa não consegue ler a Bíblia direito, não consegue orar, não consegue amar, não consegue adorar, cai na mão dos verdugos. Tiago 2,13 diz assim: o juízo é sem misericórdia para aquele que não exerce misericórdia. Jesus sabia muito bem que ele estava dizendo aos seus discípulos:
Sede misericordiosos, porque vocês vão alcançar misericórdia. Nós devemos ter misericórdia para aqueles que estão necessitados. Nós devemos ser misericordiosos, porque a prática das boas obras, nós somos desenhados para isso. O propósito da nossa vida não é ser servido, é servir os outros. O cumprimento da nossa missão é servir com o coração cheio de misericórdia. Devemos ser misericordiosos, porque pela prática da misericórdia nós manifestamos o caráter de um Deus que é misericordioso. Quando eu demonstro misericórdia para alguém, eu estou dizendo: Deus foi misericordioso para comigo. Recebe aquilo que eu recebi. Eu estou te dando aquilo que eu recebi. Eu não tinha mais, se não fosse Deus, eu não estava mais aqui. Eu não estava mais respirando, eu não estava mais comendo, eu não existia mais. Então, com esse amor, com essa bondade que Ele teve comigo, eu me coloco para ser uma pessoa para te ajudar. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, disse aquele que foi homicida, adulterou e depois matou o marido dela. Ele viu a sua miséria e seu pecado, mas ele viu que Deus era misericordioso e o perdoou. O rei Davi. E a minha misericórdia, a tua misericórdia, assim como o meu louvor e o teu louvor, a minha adoração e a tua adoração é um serviço a Deus, também é um serviço agradável a Deus. Hebreus 13:16 diz: não negligencieis a prática do bem e a mútua cooperação, pois com tais sacrifícios Deus se agrada. Olhe para a pessoa do outro lado e diga: Deus se agrada dos misericordiosos. Cornélio, as tuas orações foram ouvidas e as tuas esmolas subiram diante de Deus, porque Deus viu em ti um coração cheio de amor e de misericórdia. Um dia nós vamos comparecer diante de Deus, todos nós, e Deus vai pedir conta da nossa administração. A Bíblia diz que nós somos mordomos, e um dia nós vamos prestar contas. Que o Senhor encontre o nosso baú cheio de misericórdia. Não feche a mão ao necessitado. No dia do juízo, aqueles que não creram em Cristo serão julgados pelos seus pecados, e nós pelas obras que fizemos ou deixamos de fazer enquanto estamos aqui em vida. E o sermão apocalíptico de Mateus 25 diz: apartai-vos de mim, Jesus dizendo. Por quê? Porque quando eu tive fome, vocês não me deram de comer. Tive sede, vocês não me deram de beber. Estive solitário, vocês não foram me ver. Mas quando foi isso, Senhor? Quando vocês deixaram de fazer a um dos menores, os mais pequeninos. Sejamos bons samaritanos. Diga à pessoa do outro lado: o Senhor vai recompensar os misericordiosos. Vamos receber misericórdia naquele dia. Vamos ouvir aquela voz: vinde, filhos amados. Vocês foram felizes por acreditar em mim, na minha misericórdia, mas também vocês foram felizes em acudir aos necessitados. Aquele que dá ao necessitado empresta a Deus, diz a Bíblia. O compassivo, ele empresta.
e a sua descendência será uma bênção, o contrário de quem não é misericordioso. Não apenas ele será abençoado, seus filhos, seus netos, seus bisnetos, suas gerações, todas vindas deles serão abençoadas. Que forte, irmãos. Quer deixar uma herança para os teus filhos? Fico vendo a minha netinha com 2 anos. Ela quase me matou essa semana. Em bom sentido. A mãe dela estava brincando no jardim, lá onde mora, em Porto Alegre. E ela disse: vamos subir, filhinha. Vamos subir, está na hora de subir. E ela com uma onça. Ela foi no zoológico de Gramado, ganhou uma onça. Ela chama de gatinho. Com 2 anos. Ela com a onça no colinho. E assim olhando para o céu, disse: mamãe, agora não posso, estou falando com Jesus. Quer ver teus filhos abençoados, teus netos abençoados? Seja misericordioso. O Senhor vai abençoar de geração em geração. Aí hoje mandaram uma outra foto. Ela de joelho no sofá com a Bíblia aberta, contando historinha para o urso que ela tem. Eu disse já para o meu genro e para minha filha: ela vai ser veterinária, essa menina. Eu quero ler de novo esse texto. Salmo 41, de 1 a 2. Salmo 41, de 1 a 2. Salmo 41, de 1 a 2. Bem-aventurado o que acode ao necessitado. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o protege, preserva-lhe a vida e o faz feliz na terra. Não entrega à discrição dos seus inimigos. Aquele que acode ao necessitado, o Senhor o assiste no leito da enfermidade. Na doença lhe afofa a cama. Eu tive um sogro que foi misericordioso do início até o fim da vida, junto com a sua mãe, com a sua esposa. Ficou 2 anos numa cama com sonda. Teve um câncer. Nunca vi ele triste. E um dia eu fui orar: Deus, como é que ele aguenta isso? E Deus me trouxe esse salmo. Paulo, ele é um bem-aventurado, ele acudiu ao necessitado. Eu estou assistindo ele no leito da enfermidade, e todo dia eu afofo essa cama que ele está. Um dia me ligou um homem: o Godot está vivo? É verdade que o Godot está vivo? Está vivo. Eu posso ir ver? Pode. O homem viajou do interior, veio com seu filho aqui até Novo Hamburgo, eu levei até o lar. O homem chegou que nem uma criança do lado da cama, meu sogro ali, com sonda, com tudo, e dizia: negrinho, negrinho, tu lembra de mim, negrinho? E eu olhando: negrinho, negrinho, tu lembra de mim? E o meu sogro sueco, loiro, ele dizia: negrinho, negrinho, tu lembra de mim? Ele olhou para mim e disse: não fica assustado, Paulo. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque ele sempre me chamava de negrinho, e foi ele que falou de Jesus para mim. E eu tenho certeza absoluta que se eu estivesse nessa cama, ele iria me ver aqui. Ele ia deixar tudo para me ver. É por isso que eu estou aqui. Ele me salvou com o evangelho do Senhor Jesus Cristo, e toda a minha família é salvo. E o filho dele chorava, e eu comecei a chorar também do lado da cama.
Que herança nós vamos deixar? Que o Senhor nos livre de ser orgulhosos, egoístas, soberbos, e que Ele nos dê um coração cheio de misericórdia e de compaixão. É o que vai valer para a vida eterna, irmãos. Queremos o bem de todos, mas a única maneira de anunciar e alcançar os perdidos com o Evangelho do Senhor Jesus é tendo o coração de Jesus, que foi um coração misericordioso. Melhor é dar do que receber. Quem se compadece do pobre, ao Senhor empresta, e esse Ele paga o seu benefício. Jesus disse: dai e dar-se-vos-á, boa medida, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Eu quero, junto contigo naquele dia, ouvir o que está escrito em Mateus 25. Vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste de comer. Se Deus te fez próspero mais do que os outros, seja frutífero com o que Ele te deu no reino de Deus. Meu pai trabalhou. E eu falei para vocês que ele se converteu quando tinha deixado a minha mãe em Santa Cruz, veio para Porto Alegre, passou na frente de uma Assembleia de Deus e ouviu um cântico. Foi na cruz, se converteu e começou a congregar na Assembleia de Deus, fiel, trabalhando e guardando dinheiro, porque ele tinha um Austin, só virava para a direita ou para a esquerda, não lembro mais. E para ir para a igreja ele só dava volta com a família e parava na frente da igreja com a gente. E o sonho dele era comprar uma Cinca para levar a família de Cinca para a igreja. E um dia ele foi numa reunião e os irmãos falaram: estamos precisando de dinheiro para botar um forro novo na igreja. E ele voltou para casa de ônibus. E ele disse que agarrado naquele ônibus do Elisiário, bem assim ele contava para nós, no IAPI, uma voz para ele: dá o dinheiro da Cinca para comprar o telhado da igreja. E ele disse: não é a voz de Deus. E aí veio de novo e ele deu o dinheiro da Cinca e comprar o telhado da igreja. E um dia ele estava orando e uma pessoa veio e disse para ele: nunca te faltará carro na tua vida e nem para os teus filhos. O que temos feito com os recursos que Deus tem nos dado? Vamos estender o reino de Deus com o coração cheio de misericórdia. Cristo não morreu por pedras, Cristo morreu pelas pessoas enquanto elas estão vivas, mortas nos seus delitos e pecados. Vamos pregar o Evangelho para chegar do lado delas no dia do enterro delas e dizer: ganhou a vida eterna. André um dia entrou perdido, doidão da vida na Arabutã, foi salvo e dentro desse ministério morreu como pastor. Olhe para a pessoa que está ao teu lado e diga: vamos em frente, Deus tem mais. Olhe para a pessoa do outro lado e diga: você tem um coração misericordioso? Você está sentindo a dor do outro? Você está abrindo o teu coração, a tua mão e o teu bolso? Deus é que sabe de mim e de ti. Curva a tua cabeça e fale com Deus agora, enquanto a banda toda sobe. A palavra é vida, ela quer nos mudar, ela quer nos transformar. Isso tem a ver com a nossa ação, isso tem a ver com o que nós estamos fazendo. Senhor
Gera em nós as tuas bem-aventuranças. Ó Rei, gera em nós a vida do reino. Livra-nos desse mundo. Guarda-nos de nós mesmos. Perdoa-nos. Muda-nos. Transforma-nos. Obrigado pela tua palavra. Cada dia.